Você nunca diz não, mas também nunca faz de coração. Você vive nesse teatro, vive sorrindo, mas por dentro você se revolta, você se esquiva, enrola, faz pela metade, você se omite, empurra com a barriga. E o pior de tudo é que no final você ainda sente muita culpa. Porque mesmo tentando escapar, acredita que devia ter dado mais. E é sempre a mesma sensação de débito. Você acha que deve o tempo inteiro para o chefe, deve atenção ao cliente, deve gratidão à família. A sensação é de estar devendo o tempo inteiro. Hoje a gente vai falar do esquema de subjugação e o impacto financeiro. Quando a gente fala que a pessoa tem esse sentimento de estar devendo, de não ter limites do que ela realmente está devendo, do que ela realmente teria que ser grata, a gente está falando de uma pessoa que internamente ela não acha que ela deve tudo isso, mas ela se sente compelido pelas relações em ter que ficar doando, em ter que ficar se doando. Ela não sabe exatamente o que ela deveria estar sendo cobrada. E ao mesmo tempo ela nutre esse medo de se posicionar, de colocar limites, de dizer o que ela pensa, de romper com algumas relações ou romper com alguns comportamentos das relações. Às vezes, internamente, ela não queria atender uma ligação, ela queria priorizar os estudos, ela queria priorizar o seu lazer, ela queria priorizar outras relações, mas ela se sente tão em débito, ela se sente tão compelida a se subjugar essas relações, que ela faz mesmo sem querer, ela vive contrariada internamente. Imagina o impacto da gente ter esse esquema na nossa vida profissional. Essa pessoa muitas vezes ela vai ter uma dificuldade de fazer coisas sozinhos e ela entra em parcerias não conseguindo impor os limites. Ela não sabe até que ponto ela deveria ser grato pelo que a pessoa faz ou até que ponto ela acha que está errado o que a outra pessoa faz. Ela não consegue entender com clareza as situações. A única coisa que ela sabe fazer é se subjugar, é atender a necessidades dos outros e viver contrariado. Só que o que eu preciso te dizer é que esse medo de contrariar as pessoas, por mais que você não exponha claramente, ele acaba aparecendo, porque você é um passivo agressivo, você agride, você causa um dano com a sua omissão, você causa um dano com o seu silêncio, com a sua falta de atitude, você causa um dano, você sabe disso, mas você fica esperando que a outra pessoa tome iniciativa, que a outra pessoa rompa, que a outra pessoa se coloque, fale, exponha, fale o que te magoou. Você fica só esperando, você não atua, você não sabe se é certo ou não atuar. Você acha que a pessoa deveria saber, você imagina que a pessoa deve imaginar, mas no fundo ou na prática, nada fica claro e nada é feito. As consequências elas só vão acontecendo e você fica apagando incêndio, você fica só equilibrando pratos, esperando que as coisas aconteçam e a sua vida fica estagnada. Seu posicionamento, a sua imagem fica corrompida, porque a última coisa que você quer é ser visto como alguém ingrato, como alguém irresponsável, como alguém não competente. Mas alguns comportamentos que você faz para lidar com esses sentimentos de desconforto acabam passando justamente a imagem que você não quer. Porque quando você não quer, você se omite, você esquece, você realmente se torna um peso para algumas pessoas, para alguns projetos. Você causa um impacto, sim. Só que o impacto que você não percebe é no seu próprio bolso. Porque enquanto você está com dificuldade de dar limites para as relações, a sua vida financeira também tem que carregar a âncora da sua incerteza, da sua falta de posicionamento. Você paga um preço muito alto por não querer resolver os seus conflitos e confusões mentais. Porque você acha que está resolvendo as situações quando você se omite, quando você faz por trás, quando você resolve sozinho, quando você tenta escapar sem ninguém perceber. Mas até nessa fuga, você continua prisioneiro. Porque não importa o que você faz, a sensação que fica por trás é de estar devendo. Você até poderia pensar, nossa, eu deveria ganhar mais por isso, mas também carrega o pensamento de achar que você deveria ser muito grato pelo emprego que você tem, pela oportunidade que te deram. Você não cobra mais caro porque também fica pensando que essa pessoa já confiou em você, ela já fez demais confiando em mim. Eu tenho que apresentar um bom serviço por isso. Você tem dificuldade de negar tarefas que você não concorda. Por pensar, será que eu deveria? Será que eu tenho direito de não querer fazer isso? E essa confusão das dinâmicas prejudica o teu bolso, porque você está pagando uma dívida que nunca termina e às vezes com juros que só aumentam.
Às vezes esses débitos, eles moram mais na nossa cabeça do que no das outras pessoas. Ou às vezes a gente é uma isca fácil para as pessoas que gostam de utilizar a culpa para nos manipular. Às vezes essas omissões fazem as pessoas tomarem posturas e depois usarem essas posturas contra nós. E a sensação que vai gerando na tua vida é que as pessoas têm um crédito infinito com você, que você nunca consegue se sentir em paz sem ficar devendo. Devendo financeiramente? Não. Pior de tudo isso é que não é financeiro, porque se fosse financeiro, você pagava. Isso não é financeiro. É um débito emocional que você carrega, que às vezes a gente não consegue nem mensurar. E é por isso que a gente está preso nesse padrão. Porque essas amarras emocionais, essas dívidas emocionais, se elas não forem claras, se elas não forem delimitadas, elas vão ser dívidas impagáveis. E quando a gente começa a tomar as rédeas desse nosso padrão, a gente começa a querer se posicionar para justamente colocar valores nessas dívidas. Se elas realmente existem, nós vamos entender o que estou devendo para eu pagar, se for preciso, e acabar com essas dívidas. Quando a gente fala do esquema de subjugação, é importante a gente ver essa revolta que tem por trás. Por exemplo, quando a gente tem um esquema de autossacrifício, que a gente quer fazer muito pelos outros, a pessoa ela entende que isso é a vida dela, que esse é o papel da vida dela. Quando a gente tem um esquema de subjugação, a gente faz pelos outros, mas no fundo a gente acha que não é certo, que a gente não deveria fazer e vai nutrindo uma revolta, uma raiva. Então você diz sim para coisas que não quer fazer, para coisas que não aprova, para coisas às vezes que odeia. E não é nem por amor, mas porque carrega uma dívida invisível na sua cabeça. Você não sabe o limite das coisas, você é manipulado por alguma culpa de coisas que já passaram ou coisas que você nem sabe se aconteceu ou não. E essa sensação de ficar devendo faz você se tornar cada vez mais corrompido com você mesmo, com o que você acredita, com os seus valores, com os seus desejos. Mas olha que interessante, você não nasceu obediente, você aprendeu a ser obediente. Você às vezes foi punido ou não ganhou nenhum reforço quando você se colocou, se impôs. Você foi muito reforçado a ser muito obediente, mesmo quando você não concordava. Quando você expunha uma opinião contrária, provavelmente o teu ambiente familiar, os ambientes que você frequentou foram punitivos, te rechaçaram, não validaram. E você foi gerando essas crenças, esses comportamentos, essa forma de pensar, essa forma de sentir, essa forma de se relacionar com as pessoas. Tu pode me dizer, não, Júlia, eu não fui rechaçado, não me puniram, não me criticaram, mas às vezes um silêncio, uma cara feia, algumas piadinhas, algumas falas até de manipulação emocional. Olha tudo que eu fiz pra você e você aí reclamando, colocando empecilhos, um comportamento que demonstrava que quanto mais tu te colocasse, mais sozinho tu ia ficar. Quando você obedecia, você recebia mais afeto, mais aprovação. Então olha como é que a gente vai associando as coisas. O amor você relacionava com essa obediência, com o sacrifício, com silenciar as próprias opiniões e necessidades. E aí de quebra a gente vai associando uma sensação de débito, de gratidão, de entrega, de silêncio. Isso vai criando uma estrutura mental, relacional, destrutiva. E trazendo para a prática, então, do nosso trabalho. Como é que isso vai acontecendo? Já que a gente falou um pouquinho até de vivências da infância, vamos entender na prática, então. Hoje você está no seu trabalho e as pessoas pedem a mais, te pedem para fazer hora extra, te pedem para fazer um trabalho a mais do que foi combinado e a sua cabeça pensa que se você disser não, vão achar que você não se dedica tanto. E aí, quando você pensa isso, você faz essa tarefa que você acha que não deveria fazer e a sua cabeça fica brigando com aquilo. Fica dizendo que não deveria, que acha errado, que você não está recebendo por isso. Você vai se sentindo explorado, vitimizado, você vai criando um monte de pensamentos na sua cabeça que vai te tornando uma pessoa mais vitimista, mais desconfiada, mais arisca, mais distante. Às vezes você está lidando com clientes e a pessoa pede um desconto e você não consegue se impor, você fica com medo de perder esse cliente e ele ir procurar outra pessoa. Aí você aceita aquelas condições ruins e fica se matando mentalmente, se culpando, se julgando, às vezes com raiva daquela pessoa, pode comprometer até o teu trabalho.
a eficácia, a qualidade do teu trabalho por conta disso. Aí você vai negociar com as pessoas e com aquela sensação de débito, você não consegue negociar, pedir valores mais altos, você fica criando pensamentos de gratidão, achando que as pessoas já estão pagando, elas podem, eu não deveria exigir mais. Alguma coisa vai fazer com que tu justifique esse posicionamento mais debilitante e você na prática não vai pedir o valor que você queria. E no final das contas é esse monte de emoção ruim que você vai cultivando internamente. Então vamos ver agora os 5 débitos emocionais, 5 tipos de débitos emocionais para que você se imuna e esteja mais preparado para lidar com os seus conflitos mentais, para que você tenha mais clareza. Todos os posicionamentos que você não consegue ter é porque você não tem clareza. Então, quanto mais você entender esses processos, quanto mais você conhecer as culpas, os tipos de débitos emocionais, mais você vai ter clareza e se munir de argumentos mentais internos para você mesmo. Está mais apto a poder ter um posicionamento mais firme nas tuas relações de trabalho, até nas tuas relações no geral. Então, vamos entrar nesses 5 tipos de débitos agora. O débito 1 é a gratidão excessiva. Você sente que deve por qualquer oportunidade boa que te acontece. Aceita as condições ruins por gratidão. Não negocia para não parecer ingrato. Trabalha de graça para retribuir coisas que aconteceram. E o engraçado é que geralmente as pessoas que têm subjugação, elas não querem ficar devendo para ninguém, elas morrem se elas ficarem devendo para as pessoas, elas não querem dever. Só que elas se omitem tanto das coisas que elas deveriam estar fazendo, elas acabam se castrando tanto por todos esses sentimentos que elas têm, que elas acabam adquirindo dívidas emocionais com as pessoas. Outro tipo de débito emocional é a culpa preventiva, que é quando a gente faz mais do que deveria já para não decepcionar, aceitar prazos, aceitar coisas assim impossíveis para não falhar e gerar ali alguma coisa que a pessoa possa te cobrar em outro momento. Trabalha mais, trabalha final de semana para garantir, entende que tem essa coisa meio de querer ter um a mais para garantir as coisas e não cobra extra, não cobra nada muito além para não complicar as relações ou para não complicar as negociações. Outro débito emocional, no nosso terceiro débito emocional, é o medo do abandono, quando a pessoa ela faz um monte de coisa por medo de que as pessoas rejeitem ela, para a pessoa não ser dispensada por alguma situação, a pessoa não vai conseguir impor limite para não perder o cliente, vai trabalhar doente para não faltar, não tirar férias, para não incomodar, para não causar nenhum desconforto, que Deus o livre ela incomodar alguém e criar ali uma dívida. E também Deus o livre ela dizer que quer férias e a pessoa pensar que ela é ingrata. Deus o livre. No nosso outro débito emocional tem a síndrome do salvador, aquele que quer resolver os problemas de todo mundo, assumir as responsabilidades dos outros, trabalhar de graça para ajudar, não delegar para os outros para não sobrecarregar. E tudo isso a pessoa faz, mas internamente ela acha que ela não deveria estar fazendo. Ela está fazendo por causa de uma dívida mental que ela tem, que ela deveria estar fazendo, que ela tinha que fazer, que ela tinha que salvar todo mundo por alguma culpa de alguma coisa, mas internamente ela não acha que ela deveria estar fazendo. E o outro débito, que às vezes carrega ali alguma culpa, alguma coisa que ela acha que está devendo, é um perfeccionismo extremo. Faz muito, faz demais para compensar ali um sentimento de inadequação, entrega mais do que devia para provar o seu valor, refaz o trabalho várias vezes para não criticarem e não cobra o valor que deveria porque pode ser que não esteja perfeito. Então a gente tem essas formas de perambular pelas culpas, pelos débitos, essas formas de agir, essas formas de nos defenderem, que faz com que a gente não aja de forma genuína com o que a gente pensa, com os nossos valores. E dessa forma a gente vai colecionando comportamentos que vão sabotando a gente. Como, por exemplo, não saber o preço certo que eu deveria cobrar ou não por uma dívida de gratidão. Não conseguir impor limite por não saber até onde é a gratidão que eu deveria ter, até onde eu deveria realmente cobrar o valor que eu tenho que cobrar. Às vezes a pessoa já cobra menos, já cobra um valor defasado para não assustar a pessoa antes dela se posicionar ou a pessoa dizer que não, para nunca enfrentar esse tipo de cobrança. Como a pessoa ela morre de medo de ser cobrado, ela vai evitar e vai fazer até menos para ninguém cobrar ela nunca, ninguém jogar nada na cara dela nunca. Só que ao mesmo tempo ela não vai conseguir sair muito
fora daquilo. Como essa pessoa ela faz tudo meio por trás, ela até se rebela, mas tudo meio por trás, ela vai ter muita dificuldade de se posicionar. Então ela vai morrer de medo de conflitos ou de alguém falar alguma coisa para ela, porque isso vai ativar uma raiva nela, uma explosão, e ela vai sair fora. Então como é que a gente vai saber até que ponto eu tenho que ser egoísta, até que ponto eu tenho que ser generoso, até que ponto a gratidão é adequada? Uma generosidade saudável é aquela que a gente escolhe de coração o que vai fazer ou não. Quando a gente consegue estabelecer limite claro nessas doações, cobra um valor justo pelo trabalho. Eu posso dar um desconto, mas eu tenho que cobrar um valor justo pelo trabalho. E não porque eu estou me sentindo coagido. Existe uma ajuda, mas não existe um prejuízo. Eu consigo ajudar sem me prejudicar. E a gente vai gerando uma prosperidade sustentável, né? Relacionamentos mais equilibrados, um reconhecimento genuíno. Vou sentir que eu estou sendo reconhecido pelo meu valor e não pelos descontos que eu dei por aí. Já numa subjugação tóxica, a gente vai dizer sim automaticamente, a gente não vai enxergar os limites, vai estar tudo extremamente confuso, a gente vai ficar dividido entre esse peso, essa culpa, essa gratidão, essa ingratidão. A gente vai cobrar menos do que vale, a gente vai se prejudicar para agradar. E isso vai finhando ali com as nossas capacidades. A gente vai ter relacionamentos que vão explorar a gente, um reconhecimento superficial que vai ter um impacto significativo na nossa autoestima. Provavelmente a gente vai estagnar em algum momento. E não adianta você ficar racionalizando esse esquema, pensando que tu é uma pessoa boa, que tu não é uma pessoa egoísta, que tu prefere ajudar do que ganhar dinheiro, que tu não quer ser uma pessoa gananciosa, ambiciosa, que tu tem medo até se eu cobrar mais, vão procurar outra pessoa e eu não posso perder esses clientes. E também ficar esperando que Deus veja tudo que tu tá fazendo. Ó, Deus tá vendo, Ele vai me reconhecer em algum momento. A gente não pode cair nessas racionalizações porque tu vai ficar preso nesse esquema. Então vamos fazer um teste rápido para a gente ver como é que tá o teu nível de subjugação. Para você completar essa frase, eu não posso dizer não por quê? Se você disser que você não pode dizer não porque vão te achar egoísta, porque vão te dispensar, vão te trocar, porque vão ficar decepcionados com você, ou porque você deve alguma coisa, pode ter certeza que a gente está lidando com um esquema de subjugação. Outra frase, eu aceito ganhar menos por quê? Se você disser, porque já é muito o que me pagam, se você disser, não quero parecer gananciosa, se você disser, eu tenho medo de perder cliente, ou se você disser, eu não mereço tudo isso, pode ter certeza, a gente está lidando com um esquema de subjugação e até outros esquemas de defectividade, vergonha, de fracasso, de autocontrole insuficiente, às vezes até um transtorno um TDAH, enfim, fica ligado. Outra frase pra gente testar. Eu trabalho de graça por quê? Se você disser, eu trabalho de graça porque eu quero ajudar, porque eu preciso provar meu valor, porque eles confiaram em mim, porque eu não posso decepcionar, esquema de subjugação. E olha tudo que tu sentiu ao responder esse teste. Se você sentiu medo, culpa, irritação, raiva, débito, até uma desvalorização, olha o impacto que tem isso na tua vida. E não um impacto só psicológico aqui, a gente está falando até do impacto financeiro. Porque olha o que você faz, você oferece desconto antes mesmo da pessoa pedir. Justifica o preço já antecipadamente, fica justificando antes. Tem um posicionamento inseguro. Se desculpa por cobrar, dá bônus, dá prêmio, sem ser solicitado. Ninguém pediu nada, tu já tá ali fazendo mais do que deveria. As pessoas sentem. Porque a tua postura é como se fosse uma pessoa barata, uma pessoa que deve, uma pessoa que não se enxerga, uma pessoa que não enxerga o próprio valor. Então vamos ver como é que a gente começa a quebrar tudo isso. Só de ver tudo isso aqui, eu tenho certeza que já abriu os teus olhos para todos os impactos. Né? Se você manter esse esquema, olha o que você vai criar futuramente. Mais sabotagem, mais débito, mais amarras. Então primeiro vamos ver com quem que você acha que você está devendo. O que você não entendeu dessa relação? Eu estou devendo por alguma culpa, alguma coisa que aconteceu no passado, eu ganhei alguma promoção. O que eu fiz que eu tô com esse débito com essa pessoa? O que eu acho? Eu ganhei isso aqui aconteceu. Vamos colocar isso para você entender como é que você poderia pagar isso com números exatos. Como é que eu poderia pagar essa dívida de forma clara? Eu vou fazer isso e vou ficar quites com essa pessoa e vou ficar leve por isso, vou colocar um limite nessa relação. Eu preciso seguir a minha vida. Eu não posso ficar levando esse peso, essas obrigações que eu acho que eu não deveria levar comigo. Quem é que você tem medo de decepcionar?
essa pessoa que você tem medo de decepcionar, a primeira pessoa que aparece, ou as pessoas que aparecem, que te travam, quando você vai fazer alguma coisa diferente, se vem pessoas na sua cabeça, essas pessoas devem ganhar limites muito claros na tua vida. E o limite é não te impedir de fazer nada. Nada, né, em relação à tua carreira, em relação ao teu crescimento. Essas pessoas não podem te impedir. E você deve entender o que você tem direito e o que você não tem direito, vamos dizer assim. E você tem que entender o que você deve e o que você não deve. Quando você põe clareza, olha, eu ganhei essa oportunidade, eu quero te retribuir dessa forma. E depois a gente tá aqui, tá? Depois eu quero ficar livre disso. Porque eu sinto que eu tô sempre devendo. A gente tem que ter esse limite, às vezes até expor pra pessoa. Chega, eu quero me sentir bem com você. O que você acha que eu deveria fazer para retribuir essa oportunidade, para retribuir isso que você fez por mim? Faça uma declaração de independência. Eu não devo gratidão eterna pelas oportunidades profissionais. Eu não preciso ficar provando meu valor através de autossacrifício. Eu não sou responsável por nunca decepcionar as pessoas. Eu não preciso aceitar exploração para ser aceita. Eu não devo compensar imperfeições imaginárias. Eu não sou obrigada a salvar todo mundo. Não preciso aceitar menos para ser querida. Entende? A gente tem muita coisa que você precisa ter clareza do que você não deve. Porque os limites dentro da tua própria cabeça estão confusos. E depois de ter esses limites, depois de ver tudo isso, ver com clareza, se posiciona na vida começando a querer resolver esses débitos de forma clara. Entenda o que você não deve, o que você deve e viva livre. Cada dia vai ser um desafio diferente. Cada dia você vai começar. Hoje eu vou pôr esse limite. Hoje eu vou ter um posicionamento diferente. Hoje eu não vou falar nada nessa negociação para justificar o preço. Hoje eu vou ter uma fala mais incisiva. Hoje eu vou cobrar pela hora extra. E assim a gente vai construindo a tua liberdade sem culpa. A gente pode reconhecer as solicitações, podemos. Eu reconheço que você precisa disso, mas eu também preciso de tal coisa. Para fazer isso com qualidade, eu preciso desse valor anteriormente ou eu preciso dessas condições. Você prefere fazer assim ou daquele jeito? Qual o jeito que você prefere? Essa é a minha condição. Essa é a minha condição para manter a qualidade. E aos poucos você vai criando a sua forma de agir com postura, com clareza, com autonomia. Bom, gente, esse vídeo ficou imenso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se contribuiu com a tua vida, pode deixar aqui nos comentários. Se tu tem sugestão, dúvidas também. Meu nome é Julia Von Wurber, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.